Lucas capítulo 15. Você vai deixar ela aberta, tá? Quem está com a Bíblia. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa palavra. Diz assim, olha, Lucas capítulo 15, do primeiro versículo em diante. E chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo, versículo 4: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? Versículo 8, por favor, Luli. Depois a gente vai continuar. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varra a casa, busca com diligência até achar? Versículo 11. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. Conseguiram entender as porcentagens? As porcentagens dessas 3 parábolas? Jesus, ele nunca jogou palavra ao vento. Jesus nunca, quando estava reunido com alguém, quando estava reunido com a multidão, falava abobrinha, conversa fiada. Às vezes não é bom quando a gente senta numa roda e conversa algumas conversas meio... É bom, não é? Mas Jesus, ele tinha 3 anos de ministério, e nesses 3 anos de ministério, ele se dedicava a trazer as boas novas do reino de Deus, a corrigir, a trazer, como diz lá em Lucas mesmo, que ele veio para aterrar, né? Todo vale será aplanado, todo outeiro, né, tudo vai ser nivelado. Ele veio para colocar as coisas em ordem, 3 anos e meio de ministério. Então, ele não tinha tempo de perder tempo. Ele não tinha tempo de ficar de conversa fiada, de ficar no WhatsApp, de ficar no Facebook, nas redes sociais, vendo rios. Você está entendendo, igreja? Quando Jesus ele estava com alguém, ele arrumava aquela situação para falar e falar a verdade. Primeiro, o contexto que a gente precisa entender nesse texto. Quem estava com Jesus ali? Eu quero que vocês me ajudem, já que... Amém, igreja? Né? Essa palavra está preparada há muito tempo, mas não era para hoje. Amém, igreja? Eu quero que vocês me ajudem. Quem estava com Jesus, que chegaram a Jesus naquele tempo ali? Versículo 1. Quem? Publicanos e pecadores. Vamos lá, eu quero que vocês entendam. Quem eram os publicanos? Está dando para ver aí? Está legal? Ficou bom? Que aqui também estava meio abafado. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram pessoas da própria família, os judeus, que eram contratados por homens romanos para cobrar impostos dos seus próprios irmãos. Muitos publicanos, a maioria deles, eram ladrões. Porque se a pessoa tinha que pagar, vamos dizer, R$100 de impostos, que era o que ele tinha que devolver para Roma, ele fazia o seguinte, ele cobrava R$400, 300 ele colocava no bolso e devolvia os R$100. Estou dando um exemplo assim para vocês terem uma ideia de exagero mesmo. Então, as pessoas gostavam dos publicanos, sim ou não? Imagine uma pessoa que é da tua própria família, vem e te rouba. E em nome do governo, um fiscal. Era exatamente isso. Mas quem estava se chegando a Jesus ali? Os publicanos e pecadores, para quê? Para quê, igreja? Para ouvir. Por que os publicanos e pecadores chegavam a Jesus para ouvir, enquanto os fariseus, os escribas, os saduceus, aqueles que conheciam, chegavam para murmurar? Quem precisa de médico? Quem está doente ou quem está bom? Quem está doente, não é verdade? No meio daquela situação ali, Jesus sempre rodeado de pessoas, chegaram quem? Os publicanos e os pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe a pecador. Este se encontra com pessoas que não prestam. Este se mistura com essa gentalha. Vocês estão entendendo? Aí Jesus vai
e coloca uma parábola que parece que são 3 parábolas distintas. Uma não tem nada a ver com a outra, mas tem tudo a ver, e vocês vão comigo entender. A primeira parábola que Jesus fala de um homem que tinha 100 ovelhas, e que uma ovelha, uma única ovelha, se perdeu. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês possam falar também. Quando um animal se perde, pensa no cachorro, que a gente não tem ovelha, então a gente não tem noção como ovelha é. Pensa no cachorro. Quando o cachorro se perde, cai do caminhão da mudança, como que o cachorro fica? Perdido, olha que coisa. O cachorro sabe que está perdido, sim ou não? Sabe que está perdido. Não sabe achar o caminho, porque não tem instinto. Apesar que tem gente que me conta histórias assim, de que largou mesmo o bicho longe e o bicho voltou. Tem gatos, inclusive, que aconteceu isso. Mas é muito raro voltar, não é normal, porque um animal, ele sabe que se perdeu, mas ele não tem a intuição, né, de voltar. Aí a Bíblia fala que um homem tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele poderia ficar bem, porque ele estava com 99, é ovelha pra caramba. Ele poderia ficar, bom, estou bem, estou com 99, mas o que ele faz? Ele guarda as suas 99 ovelhas e vai em busca da que está perdida. E quando ele encontra ela, ele traz ela e se alegra porque encontrou uma ovelha. A outra história, vou continuar lendo aqui, está lá em versículo 8, o qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Agora, outra coisa que eu quero perguntar para vocês. Uma moeda, dracma moeda. Uma moeda sabe que está perdida? Um objeto inanimado. Já viu alguma moeda falando, ei, estou aqui? A moeda não sabe que está perdida. Quem perdeu que tem que ir lá buscar essa moeda perdida. E a dracma, gente, era uma coisa muito interessante. Essa história aqui, das 10 dracmas, era algo que era dado para a noiva. Quando alguém desposava, quando alguém ficava noivo de uma mulher, naquela época, naquela cultura ali, era normal o homem dar saúde. Era normal o homem dar 10 dracmas, e aquelas moedas precisavam ficar bem guardadas, porque fazia parte do dote daquela mulher. E quando o noivo voltasse para casar com aquela mulher, né, ela tinha que estar com aquelas moedas bem guardadas, porque aquilo ali ia fazer parte, inclusive, de um colar, uma pulseira, como representação de que aquela mulher guardou aquelas dracmas. Para vocês terem uma noção do que era isso lá em Israel, quando alguém desposava uma mulher, geralmente as meninas casavam muito novas, com 13, 15, 17 anos, e os homens eram muito mais velhos, com 30, 50 anos. Por quê? Não se casava quem não podia ter uma esposa para cuidar dessa esposa e dar, no mínimo, uma casa para ela. Então, geralmente acontecia assim, ele desposava e ia correr atrás para fazer a casa, para conseguir isso, às vezes demorava muito tempo. Vocês estão entendendo? Não vinha ver a noiva todo final de semana, não vinha, visitava, não passeava. Geralmente ficava um amigo do noivo junto com a noiva, indicando para a noiva sobre o que o seu futuro esposo gostava, do que a cor que o seu futuro esposo gostava. Inclusive, o vestido que se casava era o vestido da cor preferida do noivo. Não tinha essa coisa de branco, não. Essa coisa de branco é costume romano. Às vezes, a noiva casava com azul, porque a cor que o noivo mais gostava era azul, verde, sei lá, né? Para vocês terem uma ideia da cultura. E quando o noivo dava, demorava-se muito tempo. Aquela noiva tinha que guardar muito bem aquelas moedas, porque se ele chegasse e tivesse perdido aquela moeda, o que aconteceria? Ele não concluiria o casamento por falta de cuidado daquela mulher. Se aquela mulher, sendo noiva, não cuidava de 10 moedas, ia cuidar do casamento? Vocês estão entendendo? Aí conta-se a história que aquela mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma moeda.
E como a moeda não sabe que está perdida, ela também teve que ir ao encontro daquela moeda. E ela pega, ela tira os móveis. Eu imagino a gente que, hoje mesmo, tive que fazer uma limpeza lá em casa, arrastei o sofá, achei, inclusive, algumas coisas lá embaixo, sujeira, inclusive. A gente arrasta, né, para achar algumas coisas, e varre, e limpa, porque isso faz parte da rotina. E aquela mulher fez exatamente, varreu, até que achou. E quando ela achou aquela moeda, ela fez uma festa. Ela fez uma festa porque aquela moeda era o passaporte dela de ter um casamento feliz. Aí vem Jesus. Jesus conta de 100 ovelhas, 10 moedas. Vocês estão vendo a questão da porcentagem? 100, 10. Aí vai contar a história do menino, de 2 filhos. Na história dos 2 filhos, uma história que a gente conhece muito bem, dos filhos pródigos, que o menino mais novo chega para o pai e fala para o pai: dá-me parte da minha herança. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A herança você recebe com seus pais vivos ou com seus pais mortos? Ninguém pede herança a um pai vivo. Você pede mesada. Você pede um empréstimo. Né? Você pede... Mas você vê a audácia desse menino. Isso, gente, na cultura judaica, Jesus estava contando ali uma blasfêmia. Está entendendo? Porque jamais um filho, sendo mais novo, poderia requerer algo para o pai. Mas por que Jesus estava contando essa história? Porque Jesus estava querendo atingir pessoas ali. Jesus estava querendo trazer o reino dele para atingir aquelas pessoas. Quem estava ali? Quem fazia parte daquele grupo que estava com Jesus? Publicanos, pecadores, escribas e fariseus. O publicano e o pecador sabe que é pecador, sim ou não? Sim ou não, gente? Quem é pecador sabe que é pecador? Sabe. Por mais que faça, sabe. Sabe. Quando você peca, tu sabe que está pecando, sim ou não, igreja? Depende. Mas assim, você fala assim, caraca... Pensa no pecado, vamos falar de pecado cabeludo que não existe. Vamos pensar que não existe pecado cabeludo. Mas pensa no pecado assim, daquele que você sabe que é pecado. A gente sabe que está errado. Agora, os escribas e fariseus estavam murmurando por quê? Porque este se reúne com quem? Com pecadores. Ué, eles estavam se colocando em que lugar? De não pecador. Este se reúne com os pecadores. Então, ele estava falando assim, nós, fariseus e escribas, não somos pecadores. Aí Jesus vem e conta 3 parábolas para colocar todo mundo no seu lugar. A ovelha não sabia se achar. A ovelha se perdeu. Rebeldia? Sim. Pecado? Sim. Por fazer escolhas erradas? Sim. Mas não conseguia voltar. O que o pastor fez? Foi ao encontro dela. Porque sabia que ela, um animal irracional, envolto em pecados, envolto em coisas erradas, envolta ali, inclusive a parábola, tem até um quadrinho que mostra que a ovelha está dentro de um abismo, toda emaranhada num galho. Não sei se você já viu um quadrinho que mostra. Ela não podia se soltar dali. Então, era necessário que o pastor fosse lá. Essas pessoas somos nós. Antes da consciência do pecado, antes de sabermos que somos pecadores, o que o Espírito Santo revelou para nós? Vocês estão perdidos, vocês estão envoltos em pecados, vocês não têm como se salvar. Pela graça, sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O pastor foi lá e pegou, e salvou. Aí ele vai falar de um objeto inanimado, uma moeda. Que moeda não sabe nem que está perdida. Mas quem tem uma moeda sabe o valor da moeda e sabe que é preciso procurá-la. E sabe que aquilo ali é uma garantia de um casamento. Sabe que aquilo ali é garantia de que ela vai ter o cuidado necessário dentro do seu casamento. E ela vai lá e busca até achar e tem uma felicidade em achar. Reúne as amigas, faz uma festa. Aí ele vai para a terceira parábola de 2 filhos. O filho mais velho e o filho mais novo. Quem nessa história aqui é o filho mais velho e quem nessa história aqui é o filho mais novo? Vocês vão ficar assim, pensando, como assim, pastora? Eu nunca tinha pensado que isso aí tem a ver com pessoas. Quem é o filho mais velho e quem é o filho mais novo?
mas tem a ver com pessoas. A palavra de Deus fala que Jesus veio para os seus e os seus não receberam, não reconheceram Ele como Senhor. Você lembra que a gente leu João capítulo 3, de Nicodemos? Que Nicodemos foi ter com Jesus de noite, era um fariseu, não podia tê-lo com ele durante o dia, porque ele poderia até mesmo ser expulso da sinagoga. Se alguém soubesse que Nicodemos fosse ter com Jesus, ele poderia ser expulso e perder seu cargo de príncipe dos fariseus. Aí o filho mais novo faz uma afronta com o pai. Pai, eu quero a minha herança. Matou o pai em vida. Matou, sabe, é assim aquela coisa da ingratidão que a gente tanto fala. Que gente ingrata, a gente não fala isso. Como que pode uma ingratidão? Mas o filho mais novo foi lá, pediu ao pai, depois de alguns dias reuniu tudo e foi embora. Foi embora. Quem ficou lá? Ficou o filho mais velho. Ficou lá o filho mais velho trabalhando, fazendo as coisas como tinha que fazer. Guardou o dinheiro, porque foi repartido para os dois, tá, igreja? Quando o pai aqui pega essa herança e reparte, ele repartiu para os dois. O filho mais velho recebeu também a sua parte, guardou, continuou trabalhando. O filho mais novo foi para um lugar terrível, gastou tudo. A Bíblia fala que ele gastou apenas dissolutamente. Vamos ler, só para a gente poder entrar na história e eu conseguir chegar no ponto que eu quero chegar. Versículo 11 em diante. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. O que é viver dissolutamente, gente? Aqui não fala, né? Aqui não fala que ele gastou dinheiro com meretriz, aqui não fala se ele comprou um monte de bebida, aqui não fala se ele comprou um monte de drogas, se ele gastou com um monte de gente, só fala que ele gastou dissolutamente. Ele pegou sem amor nenhum aquilo e gastou dissolutamente. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos e apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhes dava nada. E tornando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse-lhe ao teu servo, trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o seu pai rogava-lhe que entrasse com ele. Respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas.
Mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Preste atenção nessa parte aqui, ó, versículo 30. Vindo, porém, este teu filho. Agora, volta lá, versículo 2. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Vocês viram como que é parecido? Vindo este teu filho. Este teu filho não era irmão dele? Não era, Carlos? Era irmão. Mas este, é igual quando o filho faz malcriação e o pai e a mãe falam assim: este teu filho, ó, quando faz malcriação. A gente faz assim mesmo. Ó, teu filho, ó, me respondeu hoje, fez isso e aquilo. Porque a gente não quer participar das malcriações que ele fez. Agora, quando passa no concurso, quando passa numa coisa, ganha um dinheiro, olha, meu filho, porque meu filho, cheio de orgulho, né? Este teu filho. Mas Jesus, ele usou 3 parábolas para exemplificar quem eram os fariseus e quem eram aqueles pecadores. O filho mais novo, gente, era os publicanos e pecadores. O filho mais novo era aquela ovelha que se perdeu. Os publicanos e pecadores era aquela ovelha que se perdeu. Era aquela dracma que não sabe que estava perdido. E os fariseus era o filho mais velho desse pai. Jesus, ele conta toda uma história. Não tem quando alguém quer te contar uma coisa e te dá um rodeio? Conta, eu sou assim, né? Quando eu quero falar uma coisa, mãe, Paulinho fala assim: mãe, tá, mãe, vai, não, eu tenho que contar toda a história. Eu falo para ele: eu tenho que contar tudo. Não, mãe, fala lá, conseguiu ou não conseguiu? Eu tenho que contar que eu fui na rua, aí eu atravessei a rua, tinha 2 cachorros, aí eu atravessei para lá, eu fui para cá, quando eu virei, e tinha uma pessoa, eu parei para conversar com a pessoa, porque quando eu cheguei, tá, mãe, me conta logo. Jesus, ele conta 3 histórias para falar assim: vocês não sabem que estão perdidos. Vocês são uma moeda que estão lá, que nem sabe que está perdido. Esses sabem que se perdeu. Esses sabem que está em pecado, mas não consegue voltar. Quando o filho volta, o pai foi atrás do filho, lá quando ele estava com as meretrizes, comendo bolota de porco? O pai não foi. E não iria. Essa história, gente, muitas vezes, eu fico vendo nas igrejas, sinceramente, eu fico vendo um monte de gente mimada, sabe? Agora eu vou falar, minha alma vai falar. Eu fico vendo nas igrejas gente mimada. Quer falar, Margot? Gente mimada. Ah, porque o pastor nem me ama, porque o pastor não citou meu nome quando falou lá, porque o pastor nem lembrou. Gente, pelo amor de Deus, não vamos ser gente mimada, não. Vamos ser gente madura. Se está com raiva do pastor, da pastora, chega no pastor, estou chateado porque tu não fez isso aqui que eu queria que fizesse. Ah, minha irmã, perdoa. Não consegui fazer. Mas, às vezes, tem dentro das igrejas pessoas assim que nem reconhecem que estão perdidos, nem reconhecem que estão achados, que parece que só serve para ser mimizenta, sabe? Aquele pessoal mimizento, que gosta de murmurar, igual os caras estavam lá murmurando. Estava lá murmurando. Este se reúne com... Jesus estava ali, ninguém estava com o publicano, ninguém gostava de ficar com os pecadores. Ninguém. Toda vez que Jesus parava, Jesus não ia atrás dos pecadores, não, igreja. A Bíblia fala que quando ele parava, quem ia para perto dele? As prostitutas, os pecadores, o publicano. Porque quem precisava ser salvo? Quando você tem uma necessidade, você vai para perto de quem pode te ajudar. Verdade ou mentira? Quando você está precisando crescer em alguma área, você vai para perto de quem pode te ajudar. Quando você reconhece, principalmente, isso. Quando você reconhece, não, eu preciso crescer espiritualmente, eu vou grudar com quem pode me ajudar em oração. Eu preciso crescer profissionalmente, eu vou me juntar com quem pode me orientar bem. O problema da gente é que é o orgulho e a vaidade que a gente olha para a nossa vida e fala: não preciso mais crescer, eu não preciso mais mudar, eu não preciso mais nada na minha vida, porque eu estou bem, eu já li a Bíblia tantas vezes, já fiz tantas coisas, quando, na verdade, estamos perdidos igual a dracma, que nem sabe que está perdido.
Porque a ovelha ainda sabia que estava perdida, não sabia voltar, mas sabia que estava perdida. E quantos de nós somos como os fariseus? Porque conhece a Bíblia, porque conhece toda a Torá, conhece o Pentateuco, conhece Isaías, conhece o profeta Ezequiel, sabe o que é o Magog, o tal, isso aí tudo, porque sabe de onde que... Está entendendo? E fica perdido dentro de si mesmo, dentro de casa, debaixo do sofá, todo empoeirado, porque não reconhece que precisa do Senhor. Essa palavra, gente, é simplesmente para que a gente nunca se ache alguma coisa. Nunca se ache alguma coisa. E eu falo isso em todos os segmentos da nossa vida. Ah, eu toco muito violão. Mentira, não toco não. Mas eu posso melhorar. Ah, eu canto bem. Eu posso melhorar. Hoje, Paulinho estava na virada, Paulinho estava... Né? Amém, Paulinho? Se esforça, o garoto se esforça. Se esforça. E pode melhorar. Pastor, eu conheço a Bíblia assim, mas eu quero... Pode melhorar. Não pensa você que já chegou no teu ápice, que ninguém chegou. E nunca chegará. Não, isso aqui você não precisa me ensinar porque eu já sei. Gente, não entra nessa de que você já sabe, não. Você não sabe, você não detém todo o conhecimento. E quando se trata de Deus, então... Porque quando a gente fala de algumas coisas, a gente até pode falar assim, isso eu conheço, sim. Mas quando se fala de Deus, fala das obras de Deus, fala do que Deus fez para nós, quem pode dizer que conhece? Às vezes a gente está aqui plenas, mulheres plenas na casa de Deus, perdidas, dormindo. Vocês estão entendendo? Amém, Marlene? Está entendendo? Às vezes a gente está assim. A gente está achando assim, poxa, já conheço tudo da Bíblia, eu posso descrever a Margarete, porque eu sei como a Margarete é. Não sabe, gente. De Deus, então, a gente não sabe. A gente precisa estar diante do Senhor, falar, Pai, pequei, errei, pequei contra os céus. O pai poderia esculachar ele. O pai poderia chegar ali e falar assim, é mesmo, tu pecou mesmo, vai embora daqui, eu não te recebo mais. Mas o menino foi tão humilde que ele nem queria ser reconhecido como filho, Marlete. Ele não queria ser reconhecido como filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Gente, quem trabalha em fazenda aqui sabe que trabalho em fazenda não é fácil, né? Mexer em bosta de animal, cultivar planta, molhar as plantinhas, acordar bem cedo, né? Cuidar das coisas. Mas ele fala assim, pai, nem precisa me reconhecer como filho, não. Trata-me como um dos teus empregados, porque eu pequei contra os céus e contra ti. Tem gente que ainda volta cheio de orgulho, sabe? Não, porque se não me der meu cargo, se eu não tiver o meu cargo que eu tinha antes, não volta assim não, igreja. Volta na humildade. E Jesus estava ali dando uma rasteira naqueles homens, eu acho que eles nem entenderam. Deixa eu ver a próxima parábola aqui. Havia um certo homem rico, aí ele continua contando as histórias aqui do homem rico. Jesus continua contando história porque eles não entendiam nada. Mas a palavra de Deus fala que a quem Ele quer, Ele dá ouvidos para ouvir. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ouça o que o Espírito diz. Ouça. Se é uma ovelha perdida, o pastor vai atrás. Se é um objeto inanimado, a mulher vai atrás porque tem valor para a mulher. Mas se é um filho perdido, quem tem que voltar é você. Quem tem que reconhecer teu pecado é você. Quem tem que falar, pai, eu preciso, eu pequei, eu errei. Eu estou dentro da tua casa muitas vezes como um fariseu. Eu toco, eu canto, eu oro, eu participo dos estudos, eu faço tudo o que tem que fazer, mas estou longe da tua presença. O que Deus quer de nós? Quem vocês acham que mais alegrou o pai aqui na parábola do filho? O que foi embora ou o que ficou? Sinceramente, quem mais deu alegria ao pai? Fala aí, Janá. O que foi embora. Por que alegrou? Porque foi embora? Porque voltou. Porque voltou. Nenhum pai se alegra porque o filho foi embora. Fala, Paulinho. Está entendendo? Ninguém, é Paulinho jogando as piadinhas dele. Nenhum pai se alegra porque um filho vai embora. Mas é necessário que o filho vá, às vezes.
Você está entendendo? Vocês estão entendendo, igreja? Estou falando coisas espirituais. Coisas espirituais. É necessário que, às vezes, o filho vá. Porque se o filho, às vezes, fica igual o filho mais velho. Fica igual o Paulinho. Está aqui. Está aqui, ué. Está entendendo? Está aqui. Mas, pai, eu estou aqui há tanto tempo contigo, tu não mata nenhum cabrito. Porque era costume, o pai, o dono da fazenda, cultivar, vamos dizer, eu vou falar essa palavra, cultivar um bezerro cevado. Aquele bezerro cevado era aquele animal separado para uma grande festa. Geralmente se matava por um casamento. Era costume ter uma churrascada. Era assim lá na tua terra, o Marlete, lá de matar. Comia sem ter festa nela. Deu vontade, comeu. Teu pai é fera. Teu pai é isso aí. Mas geralmente acontecia assim, engordava aquele animal para um casamento, uma bodas, uma visita importante, alguém que viria de longe. Está entendendo? Era aquele animal assim, bem cultivado, bem engordadinho, para que quando chegasse a oportunidade, aquele animal fosse morto para trazer alegria. Aí o filho mais velho chega, poxa, eu estou há tanto tempo contigo, nem um cabrito, nem uma galinha. Tu tem 300 galinhas. Aí o pai fala assim, o pai fica até, meu filho, meu querido, tudo que eu tenho é teu. Tu está aqui na casa do pai e você não come das coisas do pai porque tu não quer. Aí chega alguém que estava fora, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua indignidade, porque o filho chegou na humildade, o filho mais novo chegou na humildade, reconhecendo a sua indignidade. Poxa, tudo que é meu é teu, agora a gente precisa se alegrar, porque teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Olha as duas expressões que Jesus usa, morto e reviveu. Aquela ovelha, quando se perdeu, o pastor achou que ia encontrar só a carcaça dela, morta, pega por algum animal. E a moeda não morre, a moeda se perde. Esse teu filho, esse teu irmão, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Jesus contou duas parábolas para exemplificar o que ele quer de cada um, o que ele esperava daqueles homens. Muitos fariseus, gente, muitos não, alguns fariseus se converteram. A Bíblia, inclusive, conta de José de Arimateia, que era um dos fariseus, que, inclusive, emprestou lá o túmulo para Jesus ser enterrado. Alguns se converteram de verdade, alguns talvez ficaram mexidos com essa palavra, tocado pelo Espírito, se converteram, mas muitos não. Muitos crucificaram Jesus por ciúme, por inveja, por não entender o seu estado de pecador. E muitos de nós estamos dessa maneira. Não estou falando de nós aqui da casa, não, tá? Não pense vocês que é aqui da casa. Pensa nas igrejas, pensa nos pastores, pensa nos líderes, que já cresceram tanto, que já alcançaram tantos lugares, não reconhecem mais a sua indignidade. Se acham os tais. Que nós não sejamos assim. Que nós sejamos ensináveis. Que o nosso coração seja ensinável. Não seja levado por qualquer vento de doutrina. Amém, igreja? Tem que ser ensinável pelo Senhor. Porque também tem gente que é até mole demais, é ensinável por qualquer coisa. Se ali está falando que assim, estou eu lá. Se ali está falando, estou eu lá. Não. Ser ensinável pelo Senhor. Ter um coração contrito para ouvir a voz do Senhor. Para falar, Senhor, tá bom, eu quero mudar, eu quero melhorar nisso, eu quero ser transformada. Eu quero ser liberto nisso, eu quero, Pai, mudar essa realidade. O Senhor quer isso de cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, nos dê condição de entender o que está errado em nós. Que a gente olhe para a nossa realidade e fale assim, Senhor, eu preciso. Eu não quero ser uma ovelha perdida, nem uma dracma, porque a gente gosta muito de cantar aquele louvor, inclusive vou cantar ali, Ousado Amor, né? A gente gosta de cantar, né? Não esqueci até a letra. Oh, impressionante, infinita, ousado amor, que deixa as 99 para encontrar. Só que quem são as 99 na nossa realidade aqui? Tem umas perdidas lá fora. Quem vai lá buscar? Quem precisa ir lá buscar essas perdidas?
As que estão aqui. Porque não é mais, não é parábola em si, mas é o chamado que ele deu para mim e para vocês. Vocês estão entendendo? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor nos dê essa ousadia e da gente sempre olhar para a gente e ter um coração ensinável. Não se acha melhor do que ninguém e também não se acha pior. É uma coisa que eu sempre falo. Não se acha melhor, também não se acha pior. Se acha aquela pessoa que pode acrescentar. Aqui não é uma disputa. Não estou disputando com o pastor, ou o pastor disputando comigo, ou eu disputando com a Margarete disputando comigo, ou eu disputando com a Marlete, a Janaína. Pensou? Ia ser um UFC, né? Ia ser um UFC. Mas a gente completa um ao outro. Eu completo Dudu, Dudu me completa, eu completo Janaína. Naquilo que eu tenho debilidade, a Janaína me ajuda, a igreja. Isso é ter coração ensinável. Naquilo que eu preciso crescer, a Salete pode ter uma chave que vai me ajudar a abrir essa porta. Isso não é muito mais lindo? Quando eu entendo que é uma engrenagem? Corpo que bem engrenado, que bem junto, consegue caminhar, consegue um ajudar o outro nas suas debilidades? Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Vamos louvar com esse cântico, Deus.